Dia 9 de junho de 2023, Paulo Ricardo Paú, cidadão fluminense, coronel de polícia. Desde que comecei nas redes sociais e no YouTube, eu sempre tive como pretensão promover reflexões. Nunca impor a minha opinião. Muito pelo contrário, eu até gosto do contraditório. Porque eu acho que assim, conversando, nós vamos tirando dúvidas e vamos chegando a conclusões. Nós estamos aí há muito tempo nessa luta grão para todos e grão para todos. Estamos já há mais de 5 meses na luta pelo pagamento da segunda parcela da recomposição salarial. Temos aí a luta dos profissionais da educação pública estadual para receberem o piso nacional, sendo respeitado o plano de carreira. Então nós temos uma realidade atual em que o Poder Executivo está desrespeitando leis federais e leis estaduais. E está ficando por isso mesmo. Notem que eu não estou falando desses incontáveis escândalos que acontecem todo dia. Por exemplo, a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, do município do Rio de Janeiro, ela apresentou um escândalo agora gigantesco. O Estado tinha que ter mecanismos de estancar de imediato esse problema. Eu não sei se tem e não aplicam, eu acho que não tem. Mas é uma vergonha. Depois do que foi noticiado pela imprensa, a Câmara de Vereadores continuar funcionando normalmente é algo que eu não consigo entender. Porque o nosso dinheiro tem que ser prioridade número 1. Qualquer sinal que o nosso dinheiro esteja sendo mal usado ou desviado, tem que puxar o freio de mão. Opa, estanca a sangria. Agora vamos investigar o que está acontecendo. Mas primeiro estanca a sangria. E eu não vejo isso. Eu vejo umas desculpas esfarrapadas e tudo continua. Nós estamos esperando há quanto tempo o resultado das investigações sobre o escândalo da Fundação CEPERJ, milhares de cargos criados, do problema com a UERJ, do problema agora com a PUC. E o nosso dinheiro vai. Ninguém puxa o freio de mão. Não para agora. Afasta agora. Investiga. Responsabiliza. Mas não, a vida continua seguindo como se estivesse tudo normal. Eu gostaria de lembrar, apenas como exemplo, e aí eu vou trazer para o nosso campo do militarismo. Nós temos os militares estaduais, policiais e bombeiros, nós temos uma significativa parcela de integrantes que pagam 27,5% de imposto de renda na fonte. Ou seja, você não tem nem como evitar. Você já recebe lá o seu vencimento ou o seu provento líquido já com isso retirado. 27,5% é mais do que 1/4 dos salários que você recebeu. Então, 1/4 seria em torno de 3 meses. Ou seja, você trabalha 1 ano e recebe 9 meses. Aí recebe o 13º, 10 meses. Você trabalha 12 meses e recebe 10. Olha que coisa maravilhosa. Se você pegar o seu salário aí e fazer uma média, você vai observar que por mês você ganha bem menos do que você recebe.
Porque você só recebe 10 em 12 trabalhados. 2 o governo já tirou para ele. Então eu não posso aceitar que a saúde pública, a segurança pública, a educação pública venha piorando tanto nas últimas décadas e que a justificativa seja a falta de dinheiro. Porque nós, população brasileira, nós enchemos os cofres públicos de dinheiro. Agora, a todo instante, nós temos notícia de desvios desse dinheiro, ou de mau uso desse dinheiro, que é a mesma coisa que desperdiçar o nosso dinheiro. Então, é muito desperdício e muito desvio do nosso dinheiro. E por que isso deve acontecer com tanta facilidade? Porque acontece com muita facilidade, é uma coisa impressionante. A gente assiste o noticiário, apresenta um escândalo, você diz, mas como é que pode? Como é que na Câmara de Vereadores do Estado do Rio de Janeiro podem existir funcionários fantasmas com tanta facilidade? E a gente sabe que funcionário fantasma remete a rachadinha. Porque se você oferece a pessoa um salário de 8 mil, mas a pessoa não precisa ir, ela concorda em receber 2 e devolver 6. Ela está ganhando 2 sem fazer nada. Então esse esquema também é antigo, já aconteceu na Alea, já aconteceu em tudo que é lugar. Mas o que impressiona é a facilidade como isso ocorre. Parece que existe um descontrole, ou então existe um controle para fazer isso. Na minha opinião, o país está nessa situação, e o Rio de Janeiro em especial, em função da proximidade existente entre a política e a criminalidade. E a criminalidade que eu estou falando não é só a criminalidade violenta, aquela que gera votos nos currais eleitorais existentes no estado do Rio de Janeiro, que são muitos. Eu estou falando da criminalidade de colarinho branco, do empresário que vai participar da licitação que vai ser fraudada. Existe uma proximidade muito grande. E aí começa a haver uma facilidade. Então nós, na hora de votarmos, nós temos que entender esse contexto. Isso está muito bem organizado. Tanto que o governador descumpre leis federais e estaduais há mais de 17 meses e ainda não tem uma investigação concluída a respeito disso. Qual a explicação para isso? Falta de funcionários? Eu sei que faltam servidores públicos, isso eu sei que faltam, porque não fazem concursos, né? Preferem os cargos comissionados, por razões óbvias, né? Então nós temos, ou contratar temporários, também por razões óbvias. Nós temos falta de profissionais na área da educação, na área de saúde, na área de segurança pública, então a falta é gigantesca. Uma coisa absurda. Será que não tem dinheiro para realizar concursos públicos? Eu acho que dinheiro não falta. Por que eu digo acho? Porque eu não conheço de finanças públicas.
Eu sou um cidadão. Eu estou vendo de fora para dentro. E estou sendo vítima dos resultados dessa má gestão ou do desvio do dinheiro público. Vou pegar um exemplozinho só para terminar o vídeo e repito, meu objetivo é pare para pensar a respeito dessas coisas. Ano que vem tem eleição de novo. No Brasil tem eleição de 2 em 2 anos. Pare para pensar. Nós somos formadores de opinião. Nós, servidores públicos, nós, militares do Estado do Rio de Janeiro, nós somos formadores de opinião. Junto aos nossos familiares, junto aos nossos amigos. Nós precisamos entender esse processo e tentar fazer com que as pessoas também parem para pensar sobre isso que está acontecendo. O Rio de Janeiro está um inferno, mas ele não virou um inferno nesse governo. Ele vem virando um inferno governo após governo. Agora as chamas estão só mais altas e mais claras de se ver. Vamos pegar o exemplo do veículo blindado de transporte de tropa que foi recentemente incendiado em uma comunidade do Rio de Janeiro. Primeiro, isso demonstra o total desrespeito pela figura do profissional de segurança pública. Como se deixou chegar a esse ponto, que já aconteceu outras vezes. Viaturas já foram incendiadas várias vezes. Dessa vez nós temos que agradecer que nenhum policial perdeu a vida. Mas eu pergunto, chegou a esse ponto de enfrentarem, jogarem coquetel molotov, disseram que jogaram granada? E a primeira notícia que surgiu foi que atingiu a tubulação, o fogo, né? Atingiu a tubulação que transporta o combustível, né? Na viatura. Eu sei que o nosso centro de criminalística, que na minha época da ativa era uma referência, elogiado no Poder Judiciário, elogiado pelo Ministério Público, fará um excelente trabalho para descobrir como um veículo blindado foi consumido pelo fogo. Por quê? Você imagina, esse veículo blindado ele foi comprado através de uma licitação. Na licitação, você estabelece como você quer, o que você quer comprar. Eu quero comprar um copo desse tamanho, com vidro de tal espessura, que tem a capacidade de tantos ml. Eu quero que tenha esse desenho. Você coloca ali todas as especificações. Rio de Janeiro. Todas as comunidades dominadas por facções criminosas que possuem armas de guerra. Como você compra um veículo blindado que o sistema de distribuição de combustível não é blindado também? Blindado que eu digo é protegido especialmente, inclusive contra chamas. É uma coisa estranha, não é? Como é que pode ter alcançado a mangueira de combustível? A primeira imagem que se tem é do fogo no teto da viatura. Como ele se alastrou, como ele atingiu a mangueira de combustível? O nosso centro de criminalística vai certamente determinar como isso se processou. Agora, isso é estranho, não é? É apenas um detalhezinho nessa tragédia que é o Estado do Rio de Janeiro atualmente.
Mas é complexo de entender. Se esse blindado fosse para ser usado em um outro país, ou em um outro estado da federação que não tivesse a realidade do Rio de Janeiro, ele poderia ser até um blindado, assim, vou usar uma expressão popular, meia boca, né? Não acontece nada, então pode ser um blindado só para garantir a segurança ali dos ocupantes. Mas aqui no Rio de Janeiro, o blindado tem que ser super especial. Você não pode correr o risco de ter uma guarnição dentro do blindado que fique presa no interior da comunidade porque o motor dele não é o ideal. Porque alguém pode jogar uma granada e aí atingir um determinado local e o blindado ficar inutilizado. Não pode. Não pode. O maior patrimônio da PEMERGE, que na realidade é o único patrimônio da PEMERGE real, são os policiais militares. E volto a dizer, graças a Deus, que a perda foi material. Mas se perdeu algo em torno, segundo o noticiário, 600 mil reais que se perdeu. Então eu acho que a investigação, ela tem que investigar isso tudo. O blindado foi usado corretamente? A licitação continha as especificações necessárias, especificações técnicas, para que não ocorresse isso com o blindado? E tem que ter responsabilização. Senão, a gente joga o dinheiro público fora toda vez. Todo instante. Quantas e quantas reportagens nós já não assistimos na área da saúde pública pelo Brasil, com equipamentos caríssimos, aparelhos de ressonância, por exemplo, parados há anos porque o hospital não é inaugurado. É o nosso dinheiro sendo mal usado, sendo desviado, sendo jogado fora. Aí, na hora de cumprir a lei e pagar a gratificação de risco da atividade militar, de pagar a recomposição salarial, de pagar o piso nacional dos professores respeitando o plano de carreira, não tem dinheiro. Mas aqui, o Rio de Janeiro parece um saco sem fundo. A gente paga imposto, paga taxa, paga imposto, paga taxa, paga, e o saco está sempre vazio, porque parece que o dinheiro entra e sai. Essa investigação do escândalo da Câmara de Vereadores do município do Rio de Janeiro, ela deveria ser considerada pelo Ministério Público como uma investigação histórica. Deveriam investigar tudo, virar Câmara de Vereadores de cabeça para baixo e sacudir. E retroativa. Pegando o que está acontecendo agora e o que aconteceu antes, até o prazo que a legislação permita responsabilizar. E pegar o dinheiro público de volta. Senão nós não consertamos nunca esse estado do Rio de Janeiro. É cada dia pior. Eu tenho certeza que amanhã o Rio de Janeiro está pior que hoje. Estará, né? Pior do que hoje. E por aí vai. E quem pode, foge. Um estado com tantas belezas naturais, um estado lindo em termos de natureza, que não tem dinheiro para pagar os seus militares e os seus servidores públicos. Como explicar isso? O saco sem fundo. Pense sobre isso.
Converse sobre isso. Interfira no processo. Eu todo dia coloco a mesma frase lá no Facebook, no Twitter, mando para o Zap e marco lá Polícia Federal, Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. A gente precisa interferir de alguma forma. A gente tem que fazer o que for possível fazer, mas nós não podemos aceitar pacificamente o que está acontecendo. Não esqueçam, nós temos companheiros inativos e pensionistas que estão enfrentando seríssimas dificuldades para sobreviver. Não é para trocar de carro, não é para alugar um apartamento mais bonito para morar, não é para comer filé mignon e deixar de comer chã de dentro. Não, é para comprar o básico, para pagar as contas básicas. Nós só vamos mudar isso quando nós entendermos que nós estamos vivenciando uma situação que a criminalidade e a política é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe, comente, inscreva-se no canal. Juntos somos fortes desde 2007. Nós podemos vencê-los. Agora, nós temos que levantar do sofá.